Até o ano 2000, eu não acreditava em assombrações, fantasmas ou coisas do tipo. Porém hoje, após anos viajando por todos os rincões do Brasil, de dia ou de noite, acredito que existe um outro mundo, outro nível que ainda não somos capazes de explicar, compreender e muitas vezes aceitar. Nos primeiros 2 anos como motorista de uma grande empresa transportadora de São Paulo, não vi ou ouvi absolutamente nada inexplicável ou anormal como contavam os outros colegas. No entanto, uma certa noite chegou a minha vez de conhecer o lado assombroso das viagens. E a partir da primeira experiência, várias outras aconteceram. A seguir, contarei 3 das mais assustadoras que tive a infelicidade de viver. 3 encontros que vão te deixar com medo de viajar, principalmente durante a Semana Santa. Primeira. Em 2002, no sábado antes da Semana Santa, eu fui designado a levar uma carga ao interior do estado da Bahia. Então logo terminaram de carregar o caminhão, eu saí. A noite estava clara e o tráfego diminuía cada vez mais com o passar dos quilômetros. Depois de umas 2 horas, a rodovia parecia deserta. Já quase não via carros nem de um lado e nem do outro. Por volta das 3 da manhã, eu resolvi parar em um pequeno posto de gasolina ao lado da estrada para usar o banheiro e descansar por alguns minutos. O posto parecia abandonado. Não havia carros, não havia ninguém. A pequena lojinha nos fundos do estacionamento estava fechada e no escuro. Mas como eu parei apenas para usar o banheiro, não dei muita importância. Depois de usar o mictório e lavar as mãos, ouvi algo estranho dentro do último dos cubículos. Uma mulher soluçando bem baixinho. Aproximei e perguntei quem era, o que fazia ali sozinha e se precisava de ajuda. A senhora não respondeu. Continuou soluçando. Pensando em ajudar a pobre senhora, eu bati na porta do cubículo e, com a melhor das intenções, perguntei por que chorava, se estava machucada e se precisava de carona. Depois de quase 1 minuto, ela respondeu com uma voz sofrida e trêmula: "Me ajuda." Preocupado, eu disse que ia abrir a porta para poder vê-la e ajudar. Porém, antes de sequer levantar a mão, a porta destrancou e abriu bem devagarinho. Para meu espanto, o cubículo estava vazio. Não havia nenhuma mulher. Não havia ninguém chorando. Parado frente à porta, eu olhava bestalhado buscando pela senhora, como se ela tivesse escondida atrás do vaso. E enquanto olhava, a porta foi fechada lentamente. Naquele instante, eu não quis mais saber da mulher. Não quis mais saber quem chorava ou precisava de ajuda. Saí correndo como louco até o caminhão. Pouco tempo depois, enquanto dava a volta no estacionamento, eu vi algo que jamais consegui esquecer. Segunda. Em 2005, e coincidentemente na Semana Santa, eu vivi uma outra experiência aterrorizante. Interior de Minas Gerais, quarta-feira. A noite estava fria e garoando. A cidade de destino estava próxima. Já podia ver a claridade das primeiras luzes na distância. Não vi a hora de poder dormir. Ao dobrar uma curva, avistei uma senhora baixa, meio gorda, com vestido floreado
e um chapéu de palha caminhando ao lado da estrada. Diminui a velocidade e, ao chegar aos 10 metros à sua frente, parei, abri a porta e esperei com a intenção de oferecer uma carona. A senhora aproximou e eu perguntei para onde ia. Ela respondeu que ia visitar o seu filho na entrada da cidade. Eu a convidei que entrasse e, sem dizer uma palavra, ela entrou e saímos. Uns 10 minutos depois, ela apontou para o lado da estrada e eu parei. Como tudo que eu vi era um mato escuro sem nenhum sinal de casa ou uma entrada de um carreiro, perguntei: "Teu filho mora por aqui?" Ela abriu a porta, desceu do caminhão e, apontando para uma pequena cruz sobre um barranco quase escondida pelo mato, respondeu: "Ali." Consternado com a situação daquela pobre mãe, eu perguntei como iria voltar depois da visita. Mas ela não respondeu. Ela simplesmente desapareceu. Terceira. Em 2009, eu fui designado a transportar uma carga até uma pequena cidade do interior de Goiás. Após algumas horas na BR-153, saí e peguei uma outra rodovia daquele estado. Uma rodovia de 2 pistas, sem tráfego, que mais parecia abandonada. Um bom tempo depois eu meti o pé no freio ao ver que na distância 2 crianças de aproximadamente 10 anos caminhavam de mão dadas ao lado da pista. A primeira coisa que veio na minha cabeça foi de uma trampa, um assalto. Pensei em pisar no acelerador e sair dali o mais rápido possível, mas não pisei. E se as crianças, por alguma razão, realmente precisavam de ajuda? Enquanto as crianças caminhavam, eu segui atrás, olhando para todo lado, esperando que um monte de bandidos saíssem e atacassem. Mas ninguém saiu. Depois de uns 10 minutos de suspense, eles caminhando e eu seguindo, as crianças pararam e acenaram. Meu coração chegou a doer ao ver aquelas pobres criaturas tão pequenas e sozinhas naquela situação. Sem pensar na possibilidade de um assalto ou coisa pior, aproximei e parei o caminhão ao lado deles. Esperei uns poucos segundos pelo resto da cambada aparecer, mas ninguém apareceu. Eu destranquei a porta e abri para que eles entrassem. Parados frente à porta aberta, os 2 levantaram as cabeças e murmuraram numa só voz: "Obrigado." Naquele instante, meu coração quase parou ao ver os olhos negros e ocos daquelas malditas criaturas. Apavorado e gritando como um desesperado, pisei com tudo no acelerador do caminhão, que saiu queimando o pneu estrada fora, quase sem controle. Aquela foi a última vez que trabalhei numa Semana Santa. Te cuida e muito obrigado.